Olá, gente, tudo bem com vocês? E mais um Sempre Bela. E hoje eu trouxe uma especialista, gente, que eu vou falar um nome que eu falava errado e ela me corrigiu. Laura Majoni. Lá, muito obrigada por você ter aceito aqui o nosso momento e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu estou muito feliz, obrigada pelo convite, Laís, o Jornal Atual. É muito gratificante estar aqui falando da acupuntura, porque assim como muitas pessoas ainda não conhecem, eu também não conhecia e me apaixonei pela acupuntura. Sim. Gente, então eu não sei vocês, mas eu falava acupuntura. Acupuntura. Ela, Laís, não é acupuntura, é acupuntura. Tipo sobrancelha. Muitas pessoas falam sobrancelha. Na verdade, é sobrancelha. Isso, né? É. Então, acupuntura. De punturar mesmo, né? De punturar. Ótimo, mas não vou esquecer mais. Já gravei aqui, entendeu? Maravilhosa. Lá. Vamos começar um pouquinho? Porque você não era dessa área. Você se apaixonou por essa área. Foi um chamado também. Você trabalhava em que antes? Fala um pouquinho quem é a Laura pra gente. Então, eu sou Laura Majoni, eu era de formação, eu tenho enfermagem, que trabalhei muitos anos em hospital, trabalhei no UPA aqui em Santa Cruz há muitos anos. Muitas pessoas te conhecem de lá. De lá até. E eu amava o que eu fazia, eu amo ser enfermeira, só que eu recebi uma sessão de acupuntura e foi onde eu me apaixonei por isso. Então você foi a cliente de acupuntura? Fui. Entendi. E aí você falou, opa, parece que isso funciona. Eu entrei dentro da sessão de uma maneira e saí de lá outra Laura. Daí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E você nunca tinha tido contato? Nunca, nem tinha ouvido falar em acupuntura. Tá. E daí foi onde eu fui na sessão, saí de lá outra pessoa e acho que de lá veio esse propósito de eu cuidar das pessoas de outra maneira, de eu cuidar das pessoas no natural, né? Uau. Porque lá onde eu trabalhava antigamente era tudo medicamentos, Sim. era de outras formas, né? De cuidar, Sim. né? Lá era muito humanizado tudo, mas a hora que eu vi que eu poderia cuidar das pessoas de outra maneira, eu me apaixonei e me transformei como pessoa também. Foi uma transformação que assim todo mundo notou e falou, Laura, hoje você é outra pessoa. Você ficou mais leve, mais feliz. Mais leve, mais feliz. Eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira, olha que legal, né? Gente. A gente tem uma visão muito diferente, a medicina ocidental, né? Oriental, na verdade, da medicina ocidental, que é a nossa medicina, né? Então a gente começa a ver as coisas de outra maneira. Gente, e fala um pouquinho pra gente. Em primeiro lugar, dói? Isso é uma pergunta que eu recebo muito, principalmente na rua. Fala, eu não faço porque dói. Tá. Não dói, tá? É uma agulhinha na espessura do fio de cabelo. Olha, bem fininha. E a gente utiliza ela subcutânea mesmo, bem superficial na pele. É um estímulo mesmo que eu sempre falo para as pessoas que a gente pode fazer até mesmo com a mão, que é a acupersão que a gente fala, né? Então, vamos supor, uma paciente esses dias que estava com Covid, e daí eu falei para ela, ensinei ela um pontinho que tonifica o pulmão, e ela me agradeceu eternamente, gente, porque melhorou. Olha que legal. E sem agulha, sem nada. Tem como você ensinar isso aqui, Laura? Mostra pra gente como é que é. E olha, gente, isso é muito, muito, muito importante no momento que a gente tá passando. Tem uns pontinhos, né? Que na acupuntura a gente fala que são os meridianos, que todo o nosso corpo é regido por esses meridianos e que a gente consegue, através mesmo da palpação ou da acupersão, né? O que é isso, acupersão? Vamos lá. A acupersão é você apertar esse ponto. Ah, entendi. Tá. É você segurar ele por 5 minutos ou por você fazer movimentos circulares. Então me ensina, seria aqui? Tem alguns pontos, que nem para ansiedade, eu consigo apalpar alguns pontos para Covid, principalmente que a pessoa fica com falta de ar. Tem um pontinho que é bem aqui, isso. E você segura? Segura por 5 minutos. Por 5 minutos. Ele vai tonificar o seu pulmão a respirar melhor. Dica de ouro, maravilhosa. E eu tive experiência própria de uma paciente que melhorou muito e isso eu fiz a vídeo para ela. Arrepiada.
Então tem os pontinhos do coração, que trabalha a ansiedade, que também ajuda. Gente do céu, vamos colocar uma pedra aqui, passar uma fita adesiva? Então eu sempre falo que o estímulo da acupuntura não precisa ser só com agulhas. Eu trato bebês que são recém-nascidos, né? Com refluxo e que eu consigo colocar ou apalpar alguns pontinhos para melhorar esse refluxo, ou através da aurículo, que é só sementinhas na orelha. O aurículo é? A auriculoterapia é uma outra técnica também que a gente usa. O bom da acupuntura é isso, a gente tem um leque para a gente trabalhar várias técnicas naturais, né? E que o efeito é muito bacana com tudo isso, né? E são sementinhas que você coloca? São sementinhas que eu trabalho, o pavilhão auricular, né? Que ele tem também um microsistema, e esse microsistema eu consigo trabalhar todo o meu corpo através dessas sementinhas. Gente! Então eu trato desde bebê, não adulto. tem idade, o mínimo e máximo. Não tem. Eu trato bebê, trato recém-nascido, trato... Mulheres grávidas podem? Muito que pode. Sério. Eu li um pouquinho que você tem que ir com um profissional realmente capacitado. Sim. Porque é muito importante a gestante estar com um profissional capacitado, porque vai que você pega um profissional que não é capacitado e pode dar até contrações. Então a acupuntura realmente ela mexe com o corpo. Sim, porque tem os pontinhos que eu posso pôr sem querer, se você for num profissional que não esteja qualificado nessa área, né? Ele estimular o seu útero a fazer com que tenha contrações, até mesmo ter um aborto espontâneo, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria com tudo isso, né? Não é simplesmente eu ir lá e colocar agulhas em você, não é isso. A medicina chinesa, ela é muito sábia, ela é muito estudada, né? Ela vem mais de 5.000 anos atrás aí, que agora no Brasil a gente está tendo um reconhecimento muito bacana, né, da acupuntura. Então a gente consegue mostrar tudo isso, esses benefícios que a acupuntura tem, né? Deixa eu entender um pouquinho, porque não sei vocês aí de casa, mas às vezes eu já confundi acupuntura com osteopatia, com micro. O que a acupuntura faz? Como assim eu coloco uma agulhinha ou aperto algum ponto? O que ela causa no corpo? Como você consegue? Como é que é? Explica um pouquinho pra gente como funciona a técnica. Então é assim, ó, a técnica funciona que jeito? Através da colocação da pontura mesmo, né? Da agulha no regido meridiano que passa pelo corpo. Eu libero um neurotransmissor que ele vai agir lá na minha cabeça, no meu cérebro, tudo. E ele vai liberar os hormônios da serotonina, da endorfina. As pessoas que têm insônia, ele vai liberar melatonina. Então, assim, tudo vai depender de um diagnóstico muito bem feito. A medicina chinesa a gente baseia nos 5 elementos, que são tudo a base filosófica. O que são esses 5 elementos? A base filosófica, né? É da natureza mesmo que a gente tira, tá? Então tem elemento água, tem elemento madeira, tem elemento... E dentro de cada elemento desses, a gente tem um sentimento, a gente tem uma cor, a gente tem um sabor. Então eu vou fazer um diagnóstico bem detalhado desse paciente para mim tratar a causa. Aí você perguntou pra mim, mas o que tem a ver com a osteopatia, com a microfisioterapia? São todas elas são terapias naturais, né? Entendi. A acupuntura, falando por acupunturista, tá? Ela trata a causa da doença. Ela não vai tratar somente o sintoma. A dor. Ela vai lá na raiz. Isso. Então eu vou ver como que tá o emocional dessa pessoa, como que tá o físico dessa pessoa, como que tá a mente dessa pessoa, para depois eu ir e ver a fundo qual desses elementos estão em desequilíbrio para eu tratar essa pessoa. E por que gestante é interessante fazer lá? Então, agora eu me especializei na área de gestante, tanto para mulheres que queiram engravidar, como mulheres que já estão gestantes. Você diz a infertilidade, você trabalhando com isso? Isso. Tanto com homens e mulheres. Homens também pode trabalhar a infertilidade? Exatamente, com é o que eu ia falar. Olha. O que o casal chega para mim muitas vezes? A mulher, ela já chega com uma sobrecarga de frustração, de ansiedade, de cobrança, de vários sentimentos de não conseguir engravidar. Entendi. Né? Então, você imagina como que tá o emocional dessa mulher. E muitas vezes é o que eu mais questiono e mais pergunto para elas. O seu esposo também quer essa gestação?
Então é um trabalho não só de eu tratar ela, mas sim de um trabalho de empatia. Eu falo que a gente cria um cordão umbilical, eu com essa mulher. Porque eu crio muito amor nelas, eu me vejo no lugar delas, né? E quando a mulher vem sozinha para o meu consultório, sem o esposo, essa pergunta ainda aumenta mais. Será que esse esposo quer esse filho? Será que esse casal tá em conexão, tão conectado, tão querendo a mesma coisa? Olha que interessante. Então, não é só chegar e falar assim, ó, a minha varinha mágica vai fazer você engravidar. Eu queria, eu sempre falo para elas, eu queria, mas Deus só me deu a sabedoria para conseguir ajudar vocês. Sim. Então, mas o homem também tem a infertilidade. O que a acupuntura ajuda no homem na questão da infertilidade? Na infertilidade, o que eu vou ajudar? A mobilidade desse espermatozoide. Entendi. Entendeu? Como que é a ejaculação desse homem na mulher? Se ela é lenta, se ela é úmida? Será que esse esperma dele tem cabeça, tem corpo, tem cauda? E eu sempre falo, Laís, que eu não consigo fazer um trabalho sozinha. Acho que ninguém no mundo consegue, né? Verdade. É um trabalho mesmo assim de formiguinha, um precisa do outro, né? Então eu preciso de um ginecologista ou um urologista junto comigo. Para quê? Para ver se os hormônios dessa mulher tá certo, para ver se os hormônios desse homem tá certo, se esse espermatozoide dele tá bom, se o espermograma dele tá em dia, se esse FSH e LH, que são os hormônios que me ajudam muito nessa fase da mulher, tá bom. Olha que legal. Tem mulher que chega pra mim que elas não sabem nem o que é muco. Elas não sabem o que é muco. Elas não se conhecem, elas não se tocam. A gente vem de uma cultura muito reprimida, né? Então tem mulheres que não se tocam, não se conhecem, não sabem qual que é a sua fase, porque na medicina chinesa a gente trabalha com as fases, tá? No período de infertilidade. Olha que interessante. Então quando eu diagnostico que uma paciente é infértil mesmo, que ela não consegue engravidar, e a infertilidade muda da visão da infertilidade aqui no Ocidente. A nossa infertilidade na medicina chinesa, a gente baseia em 2 anos dessa mulher tentando, dessa mulher com um fluxo bom, dessa mulher com uma vida sexual ativa. 2 anos. Aqui no Ocidente é diferente, os médicos dão até 1 ano, né? É 1 ano, né? Eu já ouvi então, falar na mesmo. minha visão, eu dou até 2 anos para essa mulher que não engravidou, para a gente tratar, acolher todo esse diagnóstico que eu faço, ver todos os exames dela e daí a gente começa um tratamento. E eu não consigo tratar essa mulher, ela chegar no meu consultório e falar assim, ó, eu quero já tratar a minha primeira fase, porque como é por fases, então eu trato fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Tá. Assim como a lua muda. A lua não muda? Sim. Cada fase a lua tá de um jeito, né? E na infertilidade não é diferente. Eu trabalho essas fases na mulher. Olha que interessante. Então cada fase para essa mulher vai ter todo um sentimento que vai mudar, vai ter toda uma reconexão que ela vai ter que fazer. Disciplina, eu sempre falo isso para minhas pacientes, que a gente tem que ter disciplina e que a gente tem que saber mudar o jeito da gente olhar as coisas. Às vezes aquela mulher tá tão triste, tá tão focada na tristeza, na cobrança, na frustração, que ela esquece de olhar para ela. Verdade. Será que a alimentação dela tá boa? Será que o sono dela tá bom? Será que o emocional dela tá em ordem? Então tem tudo uma questão que primeiro eu preciso equilibrar o corpo dela para isso. É muito maior, né? É muito maior essa questão, E né? aí elas chegam tão ansiosas que elas já falam assim pra mim, vamos na fase 1. Daí eu falo, não é assim. Calma, vamos brecar. E eu quero saber lá, se você já teve algum resultado positivo, mas calma, não quero que você responda agora. Quero saber se você já teve algum resultado positivo da infertilidade, que hoje a mulher está gestante ou já teve o seu bebezinho. E antes da Laura responder isso, chama o Raul, vamos faturar.
E aí, Lá, fala pra mim, já teve algum resultado positivo no seu trabalho? Já tive. Sério? Sim, já. E até fiquei emocionada e hoje eu vou começar a tratar ela, porque eu não costumo já tratar, logo que ela engravida, eu já começar com umas sessões. A não ser quando a paciente está muito ansiosa, aí a gente trata outras coisas. Você já tratou essa paciente antes? Antes. Eu tratei essa paciente há 8 meses. Ela já tentava engravidar há algum tempo? Ela casou, depois de 1 ano, ela ficou tentando, ela foi no médico, ela viu que ela não conseguia, ela me procurou. Tá. Aí foi onde eu fiz o quê? Primeiro a gente tratou o corpo dela, é o que eu sempre falava. Tratou o corpo dela para que ela estabelecesse um equilíbrio. Entendi. Mudança de hábito e tudo. Sono, tudo isso faz muita diferença. Então eu tratei ela 8 meses e aí depois de 8 meses Você veio positivo. praticamente quase gestou ela 8 meses ali, né? Cuidando dela, preparando ela para esse momento. E foi muito gratificante, porque ela mudou totalmente a vida, a rotina, teve muita persistência, que é o que eu falo para essas mulheres. A palavra mágica é persistência e a mais mágica ainda é fé. Sim. Porque sem a fé a gente não chega em lugar nenhum. Não, mas tem que acreditar em algo. Em algo você tem que acreditar. Em Deus ou em qualquer outra coisa você tem que acreditar. É o que te movimenta, né? É o que te move. E Lá, hoje no seu consultório, você tem mais mulheres ou homens que procuram? Hoje, eu já tive muitos homens, mas hoje mais mulheres. Verdade. Mais mulheres. Tanto para... Meu atendimento aumentou muito com ansiedade, com medo, por causa da pandemia, né? Então aumentou demais. Que interessante. E muitas mulheres querendo engravidar com dificuldade de engravidar. De um tempo pra cá, você começou a ter essa percepção? As mulheres começaram... Olha só. Um tempo pra cá eu percebi que aumentou mais essa procura, não só minha na acupuntura, mas também, né, nos consultórios de ginecologista, tudo. A procura o porquê que eu não engravido. Entendi. Né? E as mulheres, elas costumam procurar acupuntura o quê? Depois de 1 ano mesmo tentando? Tem mulheres que é tão ansiosa que, tipo, casou ontem e amanhã tá no meu consultório. Sério? Mas às vezes é uma relação que já vem de anos, né? Cada mulher sabe o tempo que tá preparada para ser mãe, né? Isso, e cada pai também sabe, cada marido, né? Mas eu tenho histórias de paciente que já tem há 8 anos tentando engravidar e não consegue. Entendi. Mas que ainda não me procuraram, então... Quem quiser saber um pouquinho mais, né? A gente vai marcar o Insta seu aqui, marcar para as pessoas procurarem, né? Você, porque é uma técnica que não dói, é uma técnica que realmente ajuda muito. E na questão da mulher, ajuda, por exemplo, uma mulher então que tem uma cólica muito forte, que tem uma TPM, a acupuntura ela vem também ajudando isso? Sim, muito. Até eu falo que eu trato os distúrbios da mulher mesmo, né? Tá. Na fase menstrual, pós-menstrual. Tem mulheres que vêm muito pra mim com cólica, com enxaqueca, com sensação de pernas frias, dor na lombar. Então tudo isso é desequilíbrio na mulher, dor na mama, né? Entendi. Então a gente tem que tratar tudo isso. Então, na verdade, não é o correto. Você tá... Vamos pensar... Você está naquele momento de TPM e o humor está oscilando. Isso foi falado pra gente que é o correto, mas o correto, tipo, não é ter TPM, aquela que você não pode nem olhar pra cara de ninguém, ou ter aquela dor menstrual horrorosa, ou que dói a lombar, ou que dói... Então, não é o correto. Isso é desequilíbrio, tá? Isso não é o correto. E a gente foi acostumado a falar que isso é o normal. Como na medicina chinesa, tudo afeta algum órgão, alguma víscera, ou alguma cor, ou algum elemento desses 5 elementos, a gente entende muito nas mulheres que a irritabilidade, a raiva, isso não é bom no tempo da TPM. Porque o que rege o nosso útero é o fígado na medicina chinesa. Ele leva o sangue até o útero. Então ele preenche esse útero com sangue, né? Tem mulheres que chegam pra mim e falam assim, eu não gosto de menstruar. Uau. Eu falo assim, então eu vou te ensinar a gostar da sua menstruação. Porque quando a gente... É uma limpeza, não é lá? É uma limpeza. Exatamente. Né? Quando a gente menstrua, é onde a gente se conecta com o nosso interior
e é onde eu descamo tudo aquilo que não é bom meu, e aí eu renasço de novo, né? É o que eu falo para elas. Então a gente morre na menstruação e a gente renasce. Olha que lindo isso. E tem mulheres que chegam para mim e falam assim, eu tomo remédio há 5 anos, não menstruo mais. Então vai ver que aquele sentimento, às vezes aquela raiva, aquela frustração tá lá guardada. Entendi. E aí vem aquela irritabilidade que quer jogar até a panela na parede, não é assim? Não pode ver a cara do marido, né? Menos o marido na frente. Muitas mulheres passam por isso, né? Olha muitas. Só. E não só na TPM, como também eu já ouvi falar de muitas gestantes que não pode ver a cara do marido, do cheiro. Exatamente. A acupuntura ajuda isso também, ajuda na questão do enjoo, Ajuda. Que muitas mulheres sofrem com isso, nessa questão do enjoo, Muito. Vomitar muito, ajuda também. Ajuda na questão do enjoo, ajuda na questão da constipação. Muita mulher, né? Sim. Às vezes quando é o primeiro filho, ela fica muito com medo, né? Insegura. E o que afeta é o intestino, é o primeiro que sente. Sim, verdade. Então aí vem a constipação, vem a queimação, vem a dor lombar, vem a insônia. Então a gente consegue reequilibrar essa mulher para ela ter uma gestação mais tranquila, mais calma, sem dor, né? Sim. Sem nenhum tipo de sentimento que deixa ela ali insegura com a gestação. Lá, e muito interessante também você falar, né, para os nossos telespectadores o seguinte: é uma técnica muito cara? Em quanto tempo que as pessoas devem fazer? Mas antes de você responder isso, vamos chamar a nossa dica da Prime. Quem foi que disse que para escovar o cabelo tem que ser dolorido? Tem que arrebentar o cabelo? Tem que aumentar o seu frizz? Apresento para vocês a escova Tangle. Rápida, fácil, sem arrebentar o cabelo, torna a escovação muito mais prazerosa. Escova Tangle, para mulheres práticas e que se amam igual a mim. E aí? É caro? É algo que a pessoa tem que fazer toda semana? Ou faz a cada 15 dias? Como que é? É um pacote? É sem pacote? Como é? Vai depender muito do profissional, tá? Hoje aqui na nossa região, eu digo que é bem acessível, tá? Nas grandes regiões, assim, pode ser até um custo um pouco maior, né? Porque não é tudo tão pertinho que nem a gente, né? As pessoas se deslocam muito. Mas assim, é um custo acessível. Legal. Eu falo assim que é muito mais acessível você fazer uma sessão de acupuntura do que você gastar com 30 remédios. Além do preço do remédio, você tem os efeitos colaterais que a acupuntura não tem. A acupuntura não tem efeito colateral. Não tem. Isso é interessante a gente saber. O único efeito colateral que eu sempre falo é não fazer efeito. E o não fazer efeito é porque o profissional não fez um diagnóstico bem feito. Ah, entendi. Então... Não tem contraindicação também? Não tem contraindicação. Ok. Então o preço, eu falo que é bem acessível. Eu lá na clínica, eu tento ser muito acessível com meus pacientes. Se precisa parcelar, eu deixo parcelar. Eu faço pacote mensal. É semanal? É uma vez por mês? Como é que é? Também vai depender do meu diagnóstico. Tá. Mas eu deixo o meu paciente muito à vontade. Ok. Na infertilidade, quando eu trato as mulheres, tanto infertilidade como distúrbios ginecológicos, tudo, eu sempre falo que é semanalmente. Tá. No mínimo de 5 a 10 sessões, no mínimo, tá? Que nem essa paciente eu tratei por 8 meses. Então, assim, não tem como eu falar, você vem toda semana. Sim. Nesse caso, sim, porque eu via que a gente tratava e ela precisava sempre estar vindo. Sim. Mas se não, o paciente pode vir a cada 15 dias, uma vez no mês. Mas o correto é uma vez na semana. Uma semana. Lá, muito obrigada. Assim, a gente poderia discorrer sobre a acupuntura, a gente vê a paixão nos seus olhos, o seu amor por essa técnica, você realmente se descobriu nessa técnica. Muito obrigada por esse momento. Mas antes da gente acabar aqui a nossa entrevista, a gente vai para a nossa pegadinha. Você sabia que se você levantar os 2 braços, abaixar um dos braços e der 2 impulsos para trás, na hora que você levantar esse braço ele vai estar muito mais longo que o outro? Faz um dueto me mostrando como ficou o seu. Agradecer os parceiros de hoje: Mari do Ateliê Dias na maquiagem, Poli do Ateliê Dias na maquiagem e cabelo, Calçados Val Calçados, roupa e acessórios
Morena Flor e a nossa decoração lindíssima Casa 140. E esse foi mais um programa Sempre Bela incrível para vocês. E lembre-se sempre, os 3 Cs: curta, comenta e compartilha. Tchau, tchau, até a próxima!